Bom, pessoal, e agora a gente vai ao vivo para o Parque dos Poderes aqui em Campo Grande. Nesse momento, o secretário adjunto da Semadesc, Arthur Falsetti, está falando sobre a ocorrência do ataque fatal de uma onça pintada. Abra o áudio para mim, vamos acompanhar. Voltou à sede ali da fazenda ontem à noite e é por isso que a tentativa de captura está concentrada no entorno da sede. Desde então, 3 onças foram avistadas ali no entorno, então a gente restringiu a zona de tentativa de captura para o entorno da casa, que é onde esse animal especificamente tem se movimentado nos últimos dias, para que a gente possa garantir que a gente capture esse indivíduo e não nenhum outro animal. E amanhã segue aqui para a polícia, para a perícia, as câmeras de gravação do local e os vídeos também. A equipe está em posse de uma série de vídeos e fotos, um pouco de como era ali a lida no dia a dia desses animais, quais eram as interações que esses animais tinham, como é que eles se comportavam ali no entorno da sede. Então, provavelmente aí nos próximos dias a gente tem o resultado dessas perícias, da análise dessas imagens e seria muito importante que a gente conseguisse efetuar a captura do animal para poder preencher as lacunas que a gente tem até o momento. Só vamos ouvir para as perguntas. Eu só vou pedir a gentileza de os colegas que vão fazer a pergunta, direcionar para qual dos 3 e dizer o nome do veículo. Quem levantou a mão? Karina Varjão, do Comando Gustavo. Eu gostaria de saber, essa captura do animal é super importante. Fazendo a captura, ele seria trazido aqui para o CRAS, para daí ser feito talvez algum estudo de comportamento? Quanto tempo ficaria aqui no centro? Isso, o primeiro passo pós-captura é o deslocamento do animal para o CRAS, então ele seria trazido para cá. Os veterinários precisam fazer uma série de exames nesse animal, primeiro para confirmar que de fato foi o animal que estava envolvido no ataque, e a partir daí existem algumas possibilidades. Então, dependendo das características que o animal apresentar aqui no CRAS, a equipe técnica vai definir para qual programa ele deve ser encaminhado. Existe uma linha no governo federal de um programa de manutenção de animais em cativeiro específico para animais que tiveram algum tipo de incidente com humanos, e existe uma rede de locais no Brasil cadastrados nesse programa que tem a capacidade de receber e lidar com esses animais. Mas isso depende da avaliação que vai ser feita aqui no CRAS. O senhor falou que são 3 animais que estão rondando esse local, né? Como que é feita essa captura? Como que vocês estão trabalhando para conseguir encontrar esse animal? O animal específico do ataque, por conta das características que foram encontradas no local, ele é um macho, né? Então isso já restringe a busca da equipe, e justamente para tentar evitar qualquer equívoco, como esse dos 3 é o único animal que está atuando mais próximo da sede, que retornou essa noite. Inclusive tem algumas imagens circulando, né? Algumas pegadas, enfim, esse animal se movimentando ali. A equipe optou por não levar as armadilhas para o capão, para onde foi encontrado o corpo, porque outros animais também estavam ali aproveitando da carcaça. Então, a ideia é restringir ao raio ali da casa mesmo, para que a gente aumente a chance de captura desse indivíduo macho que é um macho adulto mais velho, entre 90 e 100 quilos, e que foi identificado aí como o causador do incidente. A gente recebeu uma comunicação do ICMBio que ele estaria deslocando também uma equipe, mas nesse momento eu acabei de conversar com a equipe, só está presente a equipe da PMA, professor da FMS, alguns guias que estão nos auxiliando. Então, nesse momento, a ação pelo sistema de comando de incidentes é exclusivamente do Estado. Em relação às famílias que moram naquela região, né, já tem informações que algumas famílias estão assustadas, né, com prováveis novos ataques, e depende daquela região para poder viver. Qual é o tipo de atendimento e até mesmo recomendação que a Polícia Militar, também a Semadesc, vem passando a esses familiares, a essas famílias? Já juntando minha pergunta dele, eu sou a Daiane Jamais, é justamente como a PMA vai lidar nesse caso. Boa tarde,
como bem falado pelo secretário, nós já estamos ali no terreno justamente para capturar esse animal, que não é um comportamento normal do felino. Isso é atípico, por isso que nós vamos capturá-lo, trazer aqui para que os estudiosos, os veterinários façam um estudo para ver o comportamento desse animal. Não tem relato de ataque de animais na área. Esse foi o primeiro e por causa disso o Estado, através da SEMADESC, a PMA, está mobilizando toda essa equipe para capturar esse animal e evitar exatamente futuros ataques. Acho importante ressaltar, os pesquisadores eles foram bastante categóricos em dizer que não existe um perigo nesse sentido. É um comportamento atípico de um indivíduo que deve estar passando por algum tipo de questão fisiológica, enfim, tem uma série de fatores que podem estar causando esse comportamento, por isso a importância da captura. Um outro ponto muito importante é que a PMA já está com o material. Uma das poucas certezas que a gente tem em relação ao caso é que estava sendo feita a ceva para o animal no local. Então, com relação àquilo que a gente pode recomendar para a população, é que siga o que inclusive está previsto na legislação de não realizar a ceva de animais silvestres, porque essa é uma prática que ela, além de ser crime ambiental, como a gente pode ver, ela é perigosa e ela pode causar algum tipo de distúrbio de comportamento nesses animais que são cevados. Secretário, Felipe da TV Morena, voltando à questão do animal, da captura dele, eu queria saber o seguinte: esse animal vem para o CRAS, ele vai ser estudado, avaliado pelas equipes, mas tem previsão de que, você falou que existem até uns programas onde ele pode ser encaminhado. Existe previsão dele voltar para a natureza? Quanto tempo ele deve ficar sendo avaliado pelas equipes? A gente não tem como precisar possibilidade ou não de retorno para a natureza. A avaliação e a permanência dele no CRAS ela é rápida, porque são realizados exames clínicos, a gente não tem nenhum exame mais complexo a princípio, que tem um tempo longo de ter o resultado, e aí é o tempo do trâmite burocrático desse animal ser aceito em um desses programas por alguma dessas entidades para que a gente possa fazer o encaminhamento. Nesse programa, aí com a participação de quem for, das instituições que forem aí as cuidadoras desse animal, aí ele vai passar por uma avaliação e são essas instituições que vão poder determinar algum tipo de retorno ou a transferência dele para algum outro tipo de recinto, enfim, essas instituições que vão determinar. Aí já não é mais o governo do estado, não é mais o IMASU e o CRAS que determinam depois o destino do animal. Bom, fala então, pessoal, SEMADESC e IBAMA, a gente está acompanhando ao vivo, pode deixar aqui na tela, aqui no fundo, para quem está acompanhando ao vivo, tá? Ao vivo, algumas informações então que a gente traz à tona em relação ao caso do caseiro morto por uma onça. Seria um felino macho, adulto, entre 90 e 100 quilos, tá? Esse animal, aliás, o local ali passa então a ser investigado pelo crime de ceva. É aquilo que eu falei para vocês, né? A ceva é quando você passa a alimentar, a acostumar. Coloca a imagem para mim de uma onça pintada aqui, ó, para você trazer, né, um animal silvestre até para tirar foto. É uma coisa errada, gente, é uma coisa errada. Para quem está acompanhando, você acaba alimentando, acostumando esses animais silvestres. Então, a confirmação que ali no local haveria a prática, então, da ceva. O que a gente veio falando, né? Porque, olha só, para ela se aproximar, coloca as imagens do circuito de segurança. Para ela ir com propriedade, chega a entrar nesse rancho, pessoal, lá em Aquidauana, alguma coisa atraiu a onça. Alguma coisa a atraiu. E o que seria? Seria, de fato, então, o peixe. O peixe, porque ali não é uma peixaria, ali é um pesqueiro. Mas olha, ela entra, volta para a minha imagem do circuito de segurança. Ela entra, ela chega a entrar. Agora, o vídeo de ontem à noite, a narração do áudio deixa muito claro isso. Olha a bagunça, solta mais uma vez. Aí essa noite ela voltou aqui e rasgou a tela e pulou para dentro da peixaria dele. Que era o lugarzinho dele limpar peixe. Derrubou, ela que derrubou essa pia aí. Uhum. Isso aqui não tinha ontem, dessa noite. Ela derrubou essa pia. Derrubou, certo? Na hora de voltar, né? Ela tá terrível, hein, rapaz? Você já pensou, ela não mexeu em nada aqui, Ronaldo? Ela veio caçar peixe, pô.
Ela gosta de um peixe, aqui tem cheiro de peixe. Bom, e daqui a pouquinho o Luan volta comigo ao vivo, é o Luan que está acompanhando. Eu tenho imagens ainda da Semadesc. Se tiver imagens ao vivo da região do Parque dos Poderes, a coletiva continua, a PMA fala nesse momento, daqui a pouquinho eu trago, tá, pessoal, todos os detalhes. Coronel Rodrigues, da Polícia Militar Ambiental. Daqui a pouquinho continuo repercutindo essa história.